sedes administrativas dos Estados Unidos, por exemplo, temos filiais espalhadas pelo mundo, temos alguns representantes na Polônia, Reino Unido, França, México, Colômbia, e escritórios no Brasil, escritórios que se reportam ao Brasil, no México, na Argentina e Colômbia. Costumamos dizer que os produtos da Coel são produtos com versatilidade, são produtos diversificados, ou seja, você tem uma gama grande de opções para, de repente, resolver o mesmo problema, vocês vão poder perceber isso, que qual é o melhor equipamento? É o equipamento que tiver a melhor condição, talvez custo-benefício, ou aplicabilidade, ou conhecimento técnico. Vários são os produtos que podem ser usados para se resolver o mesmo tipo de problema. Eles são intuitivos, você vai ver que você consegue perceber e entender como é que ele funciona de uma maneira muito simples, sem necessariamente precisar a todo momento recorrer a manuais de programação. São funcionais e focados na aplicação. Ele vai desenvolver, ele vai funcionar e realizar exatamente tarefas e rotinas inerentes àquela aplicação. Ele não vai ter uma série de funções adicionais que fariam com que a programação ficasse complicada, o produto ficasse muito mais caro e não fosse objetivo. Aqui uma amostra para vocês da nossa linha de produtos. Nós temos desde programadores horários, que são equipamentos que te permitem você fazer a programação de acordo com o dia da semana, o que vai funcionar e o que não vai funcionar, com uma programação muito simples e intuitiva. Temporizadores, uma família grande de temporizadores, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses. Equipamentos para controle de nível em reservatórios e caixas d'água. Monitores, que são monitores de tensão, de corrente, falta de fase, sequência de fase, assimetria. Uma linha de contadores e totalizadores para contagem do número de peças numa linha de produção, por exemplo. Os controladores de processos, que servem para controle tanto de temperatura quanto outras grandezas como vazão, pressão. Controles de temperatura específicos, que são só para essa grandeza. Os nossos controladores programáveis, que são equipamentos já mais complexos, que são os nossos nanopacks, que é, na verdade, um conceito novo de produto, é como se fosse um PLC com as funcionalidades e as facilidades que um PC tem. Então, é um produto misto que vai ao encontro da indústria 4.0 e da internet das coisas. E os transmissores de sinais, que são geralmente utilizados no PT100, nas cabeças dos sensores de temperatura. Isso aqui é uma ideia para que vocês posicionem de acordo com o grau de complexidade e o grau de interatividade, onde é que ele está com relação aos produtos da linha da Coel. Vocês podem ver que os temporizadores, que é o primeiro item ali, que está mais baixo no eixo XY, ele é um produto muito de baixa complexidade e de baixa interatividade, ou seja, ele não me permite que eu me comunique com ele para poder, eventualmente, alterar parâmetros de temporização. Talvez isso com o tempo mude, a gente está desenvolvendo algumas ferramentas que nos permitam fazer alguma mudança remota, mas por enquanto ainda não. E vai crescendo a linha de produtos de acordo com o gráfico, até chegar no topo com as IHNs e os PACs, que são o que a gente tem de mais complexo e que permite uma interatividade muito maior e, consequentemente, uma complexidade também muito maior. Queria falar um pouquinho sobre os conceitos de controle com vocês. A gente, quando fala de controle, ainda mais o pessoal que está fazendo faculdade de engenharia ou tecnologia e está passando por matérias como teoria do controle, fica um pouco vago com relação a onde é que ele vai usar isso ou se ele efetivamente vai usar isso na vida prática dele. Esses controles de nível, pressão e temperatura são grandezas físicas, como está colocando para vocês, afetam o desempenho de um processo, ou seja, é necessário que haja um controle sobre eles, senão vocês vão efetivamente ter problemas com relação ao produto final que vai sair na linha de produção. Então, são processos que precisam ser controlados. Assim como umidade e vazão, eles podem mudar, os coeficientes de umidade e de vazão podem mudar espontaneamente em função de efeitos externos e prejudicar o controle. Então, eles precisam ser medidos também em tempo real. E velocidade, que é outra grandeza que precisa ser medida e controlada. Então, esses conceitos são importantes para que vocês saibam que tudo que se falar, principalmente com relação a P&D,
vale para tudo, vale para temperatura, vale para pressão, vale para vazão, não necessariamente ou exclusivamente para temperatura. Eu queria falar um pouquinho também sobre conceitos dos controladores para vocês. Eu vou falar direcionando o tema para temperatura, mas eu queria que vocês entendessem tudo aquilo que nós falamos até agora, com relação a vazão, pressão, seguem a mesma linha de raciocínio. Os controladores de temperatura convencionais, por exemplo, podem ser fabricados com um controle on-off, simplesmente um liga e desliga. Esse primeiro gráfico que vocês estão vendo aí na tela. Se ajusta a temperatura, por exemplo, no set point de 100 graus. É ligado o controlador, ele parte do zero e ele liga uma resistência, por exemplo, para tentar fazer com que a temperatura chegue o mais rápido possível à temperatura programada de 100 graus. O que vai acontecer? Se vocês observarem a saída, esse gráfico de sinal alto e baixo, logo abaixo do gráfico principal, vocês vão perceber que na partida ele é acionado, e quando ele chega em 100 graus, o sensor detecta, ele desliga o contator de saída que está alimentando eventualmente a resistência, porque ele detectou que a temperatura está presente. Ocorre que existe uma inércia, mesmo que você desligue a resistência, uma vez que ela vem num sistema de subida, vem numa constante de subida, ela vai continuar subindo mesmo que não esteja mais ligada, isso é inerente ao processo. Depois ele começa a cair, e quando chega em 99 graus mais ou menos, o sistema manda ele ligar novamente. Só que como ele está frio, ele está esfriando, ele também não vai ligar de uma vez, essa inércia vale para baixo também. Então passa novamente de um certo valor e sobe novamente. Ele fica nesse processo de liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, o tempo inteiro. Isso é chamado esterese, esse tempo a temperatura de subida máxima para a temperatura de subida mínima. Ou seja, dependendo do processo que se quer controlar, o processo sofre um pouco, porque eu não vou ter muita precisão. O que vai acontecer é que ele vai sempre estar flutuando próximo àquele valor pré-determinado, mas não vai estar necessariamente nesse valor pré-determinado. Para um processo simples de controle de temperatura, não há problema, não há maiores problemas, como, por exemplo, refrigeração. Se variar 1, 2, 3 graus para cima ou para baixo, não vai haver necessariamente nenhum tipo de problema no controle da temperatura interna. Tudo vai continuar funcionando normalmente, sem maiores problemas. Mas para produtos mais complexos, que necessitam um controle mais apurado, aí sim vai haver a necessidade de se fazer um controle melhor, que é justamente o que eu vou falar agora abaixo do PID. O PID já é um controle, como o nome diz, é uma banda proporcional integral derivativa. É usado, geralmente, esse tipo de controle quando se precisa trabalhar com têmpera de materiais ou um processo químico refinado, onde a temperatura precisa necessariamente estar muito precisa. Eu não posso permitir que o processo fique flutuando ao redor da temperatura previamente programada. O pessoal ouve muito falar em integral e derivadas aí que está trabalhando na área de engenharia, isso soa um pouco bicho de sete cabeças, né? Onde é que você vai usar efetivamente todo esse conhecimento quando você estiver em campo? Na prática, a maioria dos equipamentos possuem algoritmos já desenvolvidos para que essas grandezas, usando as derivadas integrais, para que o trabalho seja feito de uma maneira mais fácil. A não ser que você vá trabalhar para desenvolver esse algoritmo, isso geralmente já está desenvolvido e você só precisa utilizar o equipamento. Internamente, ele vai estar fazendo o controle, se ele usa a integral ou derivada para poder atingir o objetivo dele, que é chegar na temperatura com o máximo de rapidez e manter a precisão por mais tempo. Nesse gráfico, vocês vão perceber que, assim como, só explicando um pouquinho como é que ele funciona, quando parte a saída, eu ligo o equipamento, eu ajusto um set point, assim como eu ajustei no on-off, você vê que o sinal de saída fica ativo da mesma maneira, assim como no gráfico acima, porém, um pouquinho antes de 100 graus, ele desliga, porque ele já leva em consideração a inércia que ele vai ter, ou seja, ele já sabe que vai continuar subindo a temperatura após o sinal de desligamento, então ele aproveita isso para
para conseguir chegar e se equilibrar naquela temperatura de set point o mais rápido possível. Então, ele passa, mesmo assim, ele vai passar um pouquinho do ponto, começa a descer, de novo, é feita a esterese, leva ele para baixo, mas ele também já sabe qual é a temperatura que ele tem que chegar, e ele começa a corrigir, até que ele chega a um ponto onde ele fica com um desvio mínimo. Essa banda proporcional, ou seja, do momento em que eu começo a fazer o controle até o momento que eu estabilizo, é que está levando em conta os valores de integral e derivada, para que eu consiga chegar o mais rápido possível no equilíbrio do controle de temperatura. Se vocês observarem as saídas, você vê que ela começa a ficar acionada até um determinado ponto, depois ela fica chaveando de uma maneira desordenada, por mais tempo e menos tempo, até atingir a estabilidade. Quando os produtos começam, quando a temperatura está próxima da estabilidade, você vê que o perfil da curva aqui de acionamento e desacionamento fica muito linear. Eu não tenho mais tanta flutuação. Então, o que o equipamento faz para poder usar a integral ou a derivada da melhor maneira possível? Ele tem um controle, um outro algoritmo chamado de autotuning, ou autoajuste, para falar em português. Esse autoajuste vai aprender qual é o melhor caminho que ele tem que fazer para poder chegar na sua temperatura. Veja bem, quando eu falo temperatura, de novo, vale para pressão, vale para velocidade, vale para vazão, para outras grandezas. Ele aprende, porque ele também leva em consideração o tempo de resposta da tua carga. Quando você tem que levar, você tem uma resistência para poder fazer o acionamento do sistema de temperatura, até ela aquecer e dar a resposta e começar a te entregar a temperatura, leva um tempo. Então ela vai aprendendo qual é esse tempo, quanto tempo ela vai levar e como é que ele tem que se comportar com relação a isso. Esse autotuning facilita isso, porque como esse processo pode demorar algum tempo, desde a hora que você liga a máquina pela primeira vez, ele vai perceber como é que a resistência responde ao comando. Até ele chegar na temperatura, vai levar um tempo X. A partir do momento que o autotuning aprende isso, na próxima vez que ele for fazer a leitura, você desligou a máquina um dia, ligar novamente, ele já vai direto para aquele ponto. A curva já vai ser quase que uma curva que já entra na linearidade muito rapidamente, num intervalo de tempo muito maior, que é mais ou menos o que acontece nesse gráfico onde eu estou mostrando o autotuning aqui. Ó. Eu tenho a parte de integral apresentada pela curva vermelha, que você vê que se eu tivesse só usando integral, a componente integral para chegar na temperatura, ela levaria mais tempo para chegar no sinal de referência, que é onde eu quero que ele fique. A parte proporcional, ela também me faz chegar mais rapidamente no ponto, mas ela ultrapassa o ponto. Então, a somatória dos dois, a composição dos dois, é que faz com que eu consiga atingir o mais rápido possível o valor pretendido e mais rápido e mais preciso. No gráfico de cima, quando eu falo em rampas e patamares, eu estou falando para vocês de aplicações mais complexas, usando todo esse mesmo conceito. Imagina que o que eu falei de PID, de autotuning, agora imaginem ele numa rampa e patamar. O que é isso, rampa e patamar? Imagina que num processo, por exemplo, de endurecimento, principalmente de metais, materiais que de repente vão nas engrenagens dos carros, no câmbio, a dureza é muito importante. O equipamento ele é submetido a temperaturas muito altas e ele precisa aguentar essa variação de temperatura muito grande, porque ele está, de repente, trabalhando com temperatura muito alta, passa numa poça d'água, joga muita água na parte de baixo, baixa temperatura, ele tem que aguentar. Para que isso aconteça, é preciso fazer uma têmpera precisa do metal. A têmpera é feita de que maneira? Você estabelece uma rampa de aceleração para que a temperatura chegue num ponto. Imagina esse primeiro patamar, P1. Eu tenho patamares, P1, P2 e P3, e tenho rampas, que são os pontos inclinados que me levam para o patamar. Imagina que eu posso estabelecer o tempo de duração dessa rampa e o tempo de duração do patamar. Imagina que para a têmpera resistir, ele precisa entrar na temperatura de 50 graus em 20 segundos e permanecer nessa temperatura por 40 segundos. E depois disso ele sobe para o novo patamar de 80 graus em mais 10 segundos e permanece só 10 segundos também em 80 graus. E sobe novamente para uma terceira
um terceiro patamar, num outro intervalo de tempo e permanece nesse outro intervalo de tempo mais algum tempo. E depois disso ele volta a zero novamente. Existem processos bastante complexos. A Coel tem, em alguns dos controladores, até possibilidade de 48 rampas e 48 patamares, para aplicações muito complexas. Isso permite que o produto a ser controlado seja, o produto final saia com muita qualidade. E, como comentei no início da nossa palestra, por um custo muito baixo. Vocês vão ver que isso é um produto muito simples. Então, esse conceito de controle, eu perdi um tempo com ele perdi um tempo, uma hora falando com ele sobre isso, porque é uma maneira de vocês relembrarem daquilo que o pessoal fala em teoria do controle, ou matérias que tem um nome próximo a esse, e entender que aquilo que é colocado lá já está embutido dentro do produto. Então, já existem algoritmos preparados para que isso seja disponibilizado para vocês com a melhor facilidade possível. Próximo, por favor, Fernando. Falando um pouquinho agora de controle de temperatura e processos para vocês. Aqui alguns exemplos de aplicações. Essa linha Cube é uma linha que a Coel está ofertando no mercado por uma condição comercial muito boa e é o que existe de mais inovador com relação à facilidade de programação, precisão na medição e velocidade nos acionamentos das cargas para que vocês cheguem rapidamente na temperatura que vocês pretendem atingir. Existem máquinas mais complexas e máquinas mais simples. E nós também temos controladores mais simples e mais complexos, de acordo com a necessidade de vocês. Essa primeira máquina é uma máquina envasadora. Então, eu estou usando um controlador bem simples, que tem que ter PID, da mesma maneira que eu vim colocando até aqui, mas é para controlar a temperatura da cola. A cola, que é o adesivo que vai ser pincelado no rótulo e vai ser colado na lateral do frasco, tem que estar numa temperatura constante. Se ela ficar quente demais, ela perde as características adesivas dela. Se ela ficar fria, ela vai endurecer na tubulação e vai prejudicar o processo de um modo geral. Então, essa temperatura da cola tem que estar sendo controlada o tempo todo. Então, um produto como o KM1B é um produto mais adequado para esse tipo de produto. Nos próximos slides, eu vou mostrar a imagem desses produtos para vocês poderem visualizar um pouquinho melhor. O KM1 já é uma evolução do KM1B, ele tem alguns conceitos um pouco mais presentes, e é usado numa máquina como essa, que é uma seladora. Essas seladoras são máquinas que fazem sacolinhas, como sacolas de supermercado, que tem uma estampa geralmente gravada. Essa sacola, para ser fechada nas laterais, existe uma resistência nessa borda que está sendo mostrada aí, ela aquece e solda o plástico para poder fechar as bordas da sacola. Se ficar tempo demais, vai derreter e não vai conseguir fazer a solda. Se ficar tempo de menos, não vai fechar, não vai lacrar a lateral. Então, esse controlador de temperatura tem duas coisas. Além do controle de temperatura, ele tem um controle de tempo também. Então, ele indica para o operador quanto tempo está passando a partir do momento que você fechou o contato entre a resistência. Deu comando para que ele fechasse a resistência e consegue acompanhar isso. E ao final desse tempo, você pode programar o controlador para que ele desabilite a saída, liberando o teu equipamento. O KM3, logo ao lado, já é uma evolução um pouquinho maior desse KM1. Ele passa a ter 4 rampas e 4 patamares. O KM1 ele só tem um set point, não tem rampas e patamares. A partir do KM3 eu passo a ter aquelas rampas e patamares. Esse aqui é um forno, por exemplo, um forno de cerâmica. A cerâmica precisa de alguns cuidados na hora do tratamento, para que ela fique com a dureza perfeita, a ponto de, por exemplo, ir no micro-ondas, onde a temperatura vai a uma temperatura muito alta e depois baixar. Então, eu preciso dar um tratamento nessa peça e ela é dada através de um forno como esse, e é um controlador de temperatura da linha KM3 que faz isso. Na foto abaixo, a gente dá uma imagem de como é que fica um eixo de transmissão de um veículo, por exemplo. Ele precisa desse tratamento térmico, ou seja, a elevação da temperatura e a baixa da temperatura em intervalos de tempo pequenos, para que ele atinja a têmpera, para que ele atinja a dureza necessária. A máquina ao lado é uma máquina mais completa, também um forno mais completo, que já usa um controlador da linha KM5.
Esse é aquele que eu comentei que já possui 48 rampas e 48 patamares. Então já é um produto muito mais completo. E a linha KM7 é um produto um pouquinho mais... não tem tantas rampas e patamares, tem 4 rampas e patamares, porém, ele tem uma saída de controle que você pode usar no motor de corrente contínua, por exemplo. A maioria dos fornos de esfirra e de pizza, que possuem um motor de corrente contínua, utilizam um controlador como esse para fazer tudo. Então, ele controla a temperatura, no caso aí da pizza, da hora que ela entra até a hora que ela sai, e conforme ele vai se colocando mais pizzas ou mais esfirras na esteira, a esteira vai ficando mais pesada, e o motor que está tracionando tudo isso sofre, ele começa a ficar mais lento. Quando ele fica mais lento, a corrente sobe. Quando a corrente sobe, entra no meu controlador de temperatura, ele percebe que está havendo essa subida de corrente e manda mais tensão para o motor de corrente contínua, para que ele aumente a velocidade para compensar essa dificuldade que ele está tendo em função da carga que está aumentando. E o contrário também acontece, quando está tendo alívio de carga, ele também diminui a tensão. Então ele fica aumentando a tensão e diminuindo a tensão para compensar a carga, o peso que está sendo colocado na esteira, de modo a permitir que a temperatura que a pizza tem que ter. Isso vale para outros produtos também, não só para comestíveis. Mas imagina que desde o momento que ele entra até o momento que ele sai, o tempo que essa pizza precisa, por exemplo, estar submetida a uma temperatura de 100 graus, tem que ser de 5 minutos. Então, se eu começo a colocar um peso muito grande na esteira, vai ficar mais do que 5 minutos, a pizza vai passar do ponto, vai ficar boa. Se eu tiro a carga e a velocidade fica muito alta, ela vai ficar mais crua. Então, com esse tipo de controle que nós apresentamos, é garantia do equipamento, da pizza ficar sempre perfeita, gostosa, feita da melhor maneira possível. Isso também vale para outros produtos, que também precisam levar em conta o tempo de exposição da temperatura e a temperatura propriamente dita. Então, ele tem que ficar controlando temperatura e tempo, o tempo todo. Então, é um produto bem interessante, que é simples, quer dizer, ele é complexo, porém, comparado a produtos muito existentes no mercado, como o CLP, ele acaba sendo simples. Então, são soluções interessantes que a Coel tem para facilitar a vida de vocês depois que vocês saírem do mercado de trabalho e se depararem com situações assim. Esse aqui é um exemplo, é a carinha do Cube, a carinha do controlador. Eles variam, como eu coloquei lá, do KM1B até o KM7. De um modo geral, eles possuem entradas universais, os modelos mais simples, somente tipo JK e PT100. Mas nas versões mais complexas, eu tenho para todos os tipos de termopar, todos os tipos de PT100, PT1000, entrada por potenciômetro, enfim, tudo que existe disponível como entrada universal para sensores de temperatura estão disponíveis nas versões mais sofisticadas. E nas versões mais simples, aí já são mais específicas, justamente para você ter um produto adequado para a sua necessidade. As funções de PID estão presentes em todos eles, assim como auto-tuning e ramp patamar a partir do modelo KM3. Todos possuem comunicação serial, isso é muito importante, uma vez que a gente está falando em controle em todo lugar. Eu posso mandar essas informações para um sistema supervisório que vai coletar essas informações e disponibilizar onde vocês quiserem, para o dono do negócio ou para quem quiser controlar um pouco mais, de maneira mais fina, o que está ocorrendo. Esses controladores também têm um display que muda de cor, de acordo com a necessidade. Você pode programar, o set point está ali em verdinho, como vocês estão vendo, e a temperatura de leitura, a temperatura está em 105 graus aí no caso. Você vê que está com cores diferentes. Ele tem modelos que tem também a cor laranja disponível. Então, o operador vê de longe quando houve a mudança de temperatura ou pela mudança de cor do display. Então, ele é bem versátil, é um produto bem interessante, que se encontra no mercado por preços assim que podem chegar a R$300, R$250. Então, você vê que é uma tecnologia embarcada importante, que facilita a tua vida por um custo relativamente tranquilo, né? O próximo, por favor, Fernando. Aqui são mais alguns exemplos de aplicações e soluções com temperatura, mas agora usando produtos mais simples, que não são aqueles que têm rampas e patamares. Tem controle de PID também, mas não tem rampas e patamares. E às vezes são mais interessantes para soluções que vocês encontram. Aquele modelo de seladores, aquelas prensas térmicas que nós comentamos, também pode ter como base um produto como esse, o K32T. O display verde indica o tempo e o display vermelho indica a temperatura. É bem interessante também para soluções de máquinas como essas.
Família Y39U são produtos desenvolvidos para incubadoras, são incubadoras usadas para reprodução de aves, de frangos de um modo geral, de pássaros diversos, enfim, para todos que produzem esses frangos tanto para exposições quanto também para consumo. É muito utilizado e um produto com um custo muito baixo. Também tem PID. O R38 é um modelo usado para fritadeiras e balcões, então quando vocês vão na maioria das lojas, nos restaurantes que tem aqueles balcões de self-service, e vem aqueles displayzinhos, eles estão controlando tanto o banho-maria, quanto eventualmente a temperatura do óleo para as fritadeiras que estão disponibilizadas para o chefe de cozinha ou para o balconista ali. O próximo, Fernando, por favor. Também existem outros equipamentos para a área de refrigeração. O Z31 é um produto bem conhecido, usado para resfriados e também para aquecimento. Se a temperatura de aquecimento for até 100 graus, por exemplo, você pode utilizar um equipamento como esse. Ele não trabalha com thermopar, só trabalha com PTC. Com NTC, e ele acaba tendo um custo muito interessante. Está disponível na linha, geralmente com os itens de refrigeração, mas nada impede que eles eventualmente sejam utilizados para aquecimento também. A linha de congelados também, o nosso Y39, ele seria para aquelas ilhas ou para câmaras frias que precisam manter a temperatura num patamar muito mais baixo durante muito mais tempo. Também tem outros recursos e podem eventualmente ser utilizados para aquecimento. E projetos especiais como o KLJ29, que tem os mesmos características dos demais, porém ele é redondo para facilitar a fixação na hora de ser colocado numa máquina. Geralmente em tanques de leite ele é utilizado. É onde é preciso fazer de tempos em tempos, depois que se coleta o leite lá da vaca, é preciso movimentar o leite para que ele não comece não sei o termo que se usa para isso, mas ele começa a ficar não numa condição tão boa. Então, ele precisa ficar mexendo o tempo inteiro. Você programa ali para que a cada 20 minutos, 15 minutos, uma pá seja acionada para fazer o leite se mexer. O próximo, Fernando. Mais algumas aplicações, expositores refrigerados, que vocês devem ver nos balcões de padaria e também nos supermercados de modo geral, câmaras frigoríficas também, para conservação dos produtos, balcões de lanchonetes de modo geral, bufês, cervejeiros como aquelas cervejeiras Memo que vocês veem no mercado, adegas. Todos esses equipamentos são controlados por controladores muito simples, produzidos pela linha da Coel. Então, muito provavelmente, vocês já devem ter esbarrado com algum produto na Coel aí e nem se deram conta. O próximo, Fernando. Mais algumas aplicações agora para o modelo Y39, que trabalha com temperaturas mais baixas, balcões refrigerados, ilhas refrigeradas, expositores, refrigeradores, câmaras também, e câmaras de conservação. Inclusive, alguns produtos podem também se trabalhar com câmaras para vacina, etc. Então, a possibilidade de vocês trabalharem com os equipamentos é muito grande. É importante vocês terem essas informações aí na bagagem quando vocês forem para o mercado de trabalho. Próximo, Fernando. Vamos falar um pouquinho também sobre controle e tempo de contagem. Existem muitas possibilidades de controle de tempo, desde programadores horários, que é esse branquinho aí, onde você programa o que vai acontecer. Ele habilita e desabilita saídas de comando ao longo dos dias da semana. Então, você pode programar para a luz de uma casa, por exemplo, acender às 6 horas da tarde, desligar à meia-noite, todos os dias, inclusive de modo randômico. Caso você queira simular a presença da pessoa em casa, ele vai ligar e desligar em horários diferentes para que simule a presença de pessoas numa casa, melhorando as condições de segurança. E o custo de um produto como esse é muito baixo, você encontra na faixa de R$150 no mercado de modo geral. Então, você consegue fazer uma automação simples, lógico, mas por um custo muito baixo. Os demais produtos são temporizadores, alguns mais discretos, que são esses com os knobs analógicos, cada um com a sua funcionalidade de partida estrela-triângulo, por exemplo, ou temporizadores cíclicos, que são aqueles que ficam repetindo o tempo, ele conta 10 segundos assistindo uma saída, depois conta de novo, até que ele seja interrompido, e modelos que só temporizam ou um pulso ou um retardo
de acordo com a sua necessidade. E modelos, esse ao lado da caixinha branca, é um modelo completo, que tem todas as funções de temporização embutidas num único produto. Um produto mais versátil e é um pouco mais caro, mas ele tem todas as funcionalidades de um produto só. O próximo, Fernando. Aqui é um exemplo simples de aplicação de como é que funciona um temporizador. A partir de um pulso que você dá no temporizador, esse aqui, no caso, ele começa a contar tempo. Ele, só depois do tempo ser esgotado é que ele aciona o relé de saída. Aí, no caso, a lâmpada se acende logo depois de 10 segundos. Você pode acompanhar isso no gráfico aí em cima. É uma aplicação bem simples, mas só para vocês entenderem. Isso vale para cancelas, a entrada de cancelas de estacionamento, enfim, tem um sem números de aplicações. O próximo, Fernando. Esse funciona de maneira contrária. A partir do momento que você faz o acionamento, a lâmpada se aciona imediatamente e começa a contar tempo a partir daí. É uma contagem regressiva, quando o tempo se esgotar, ela desliga. Então, é o contrário de como o outro trabalhava. Geralmente, você pode ter as opções de ter isso tudo num único produto ou ter relés específicos para cada uma dessas funcionalidades. O próximo, Fernando. Aqui alguns exemplos de modelos de relés. Eu tenho modelos específicos, por exemplo, para partida de motores estrela-triângulo, modelos para prolongação de pulso, atraso na desenergização, para reversão de motores, ou seja, primeiro precisa desligar, esperar parar, para depois ele reverter o ciclo, e modelos cíclicos, como mostrado, como eu comentei agora há pouco, que fica repetindo o ciclo de tempos em tempos. Então, existem diversos modelos de temporizadores, um para cada função, ou você pode ter um único modelo que incorpora todas as funções. O próximo, Fernando. Queria falar um pouquinho também sobre a linha de contadores digitais e temporizadores digitais. Eu falei de temporizadores analógicos, que são aqueles até agora há pouco. Esses podem também, nós temos também a linha de temporizadores digitais, que são a linha HWKT e LWKT. O que muda dos dois é só o tamanho mesmo, mas ele é um produto bem completo esse. Ele tem muitas funções de contagem e muitas funções de temporização. Então, permite a você a visualização fácil do que está acontecendo e também ter o controle de tempo de maneira simultânea. Então, você está acompanhando o tempo que decorre alguma coisa no display verde e está acompanhando a contagem no display vermelho. Ou você pode estabelecer um set point só para contagem, por exemplo, estabelecer que você quer 800 mil, como está colocado ali, e está contando, a contagem está sendo progressiva. Quando chegar em 800 mil, eu tenho o sinal de saída atuado e paro a contagem. E ele possui uma característica, ele possui capacidade de contagem extremamente alta, até 10 kHz. Então, imagina um encoder mandando pulsos com uma frequência muito alta e tem condições de fazer a contagem para vocês também. O próximo, por favor, Fernando. Pessoal, falar um pouquinho agora sobre monitoramento de tensão e corrente. É muito importante isso, a gente fez um apanhado aqui dos nossos controladores de mínima e máxima tensão, falta de fase, sequência de fase, assimetria angular entre fases. Esses produtos também, assim como os demais, estão presentes em alguns inversores de frequência e outros produtos, mas eles têm um custo muito baixo, um custo-benefício muito baixo, porque ele permite a você proteger o motor ou evitar, eventualmente, alguns acidentes. Imagina que se houver a falta de fase ou uma inversão das fases, um motor que está girando no sentido horário passa a girar no sentido anti-horário. Então, isso é muito perigoso. Imagina uma esteira transportadora, uma escada rolante que eventualmente receba esse tipo de golpe, além de provocar algum acidente grave, a estrutura mecânica tende a sofrer ou quebrar definitivamente. Isso pode acontecer ou por uma manobra do pessoal da concessionária de energia elétrica que inverte uma fase, troca R com S ou S com T, ou eventualmente na própria empresa, alguém que desligue para fazer uma manutenção, desconecte os cabos, e eventualmente quando conectar novamente, inverta os cabos. Então você vai ter um dano grave que é facilmente evitável através de um produto como ele. As fases entram nesses produtos, eles aprenderam qual que é o R, o S e o T, então qualquer coisa diferente disso que aconteça,
ele não atua um relé de saída interno, que é o relé que vai dar o comando para, eventualmente, o motor começar a funcionar. Então, é uma maneira muito simples de se fazer um controle importante. Existem, assim como os temporizadores, modelos mais simples, por exemplo, alguns só para controle de mínima e máxima tensão, só para controle de falta de fase, e alguns mais completos, como o nosso BVT. Citei aí, tem tudo, porque ele é mais completo, então ele controla a simetria, ou seja, se está havendo uma diferença de mais do que 120 graus entre uma fase e outra, se a sequência está mantida, se a tensão de subida, se, por exemplo, a tensão de 220, 380 volts passou de um patamar que pode prejudicar, eventualmente, o aquecimento vai prejudicar o isolamento das bobinas do motor, ou cair para um valor muito baixo também, que também vai desligar o motor. Então, você fica monitorando o que está acontecendo e ele desliga o relé de saída se alguma dessas variáveis acontecer. Próximo, Fernando. Que é um exemplo de um motor trifásico com funcionamento normal, só para ilustrar, tá, pessoal? A maioria do pessoal já conhece, só para ilustrar. Com funcionamento normal, as fases R, S e T entrando no motor. O próximo, Fernando. Aqui, no caso, uma inversão de fase. Eu troquei S com T, o que acontece? O motor vai inverter o sentido de rotação, vai passar do horário para o anti-horário, aquilo que eu comentei agora há pouco. O próximo, Fernando. No caso de falta de fase também, ou seja, o motor sem a fase, ele vai tender a funcionar, uma vez que ele não detectou uma troca de fase, uma fase faltou, mas isso vai provocar um aquecimento. Ele vai tentar funcionar com duas fases só, até prejudicar o isolamento das bobinas do motor e acabar danificando o equipamento. Então, é importantíssimo que vocês tenham em mente que é possível fazer a proteção desses dispositivos, como o motor, que é uma bomba, eventualmente, que vai estar disponível em quase todas as indústrias, de modo geral, ou comércio, e ele precisa de proteção. É muito simples de fazer essa proteção e não custa muito caro. Um produto desse você encontra, um produto mais simples, em torno de uns 200 reais, uma coisa, 220, 250 reais no máximo. Então, é relativamente tranquilo, né? Próximo. Falar um pouquinho de nível para vocês também. Nós temos uma linha de controle de nível. Esse é um exemplo do nosso produto NI35W, que é usado para controle de... imagina que você tem um poço artesiano, por exemplo, que está mandando água para um reservatório superior. Eu tenho uma bomba submersa aqui embaixo e eu preciso proteger essa bomba, porque ela não pode funcionar sem água. Se eventualmente não tiver água, ela vai queimar, vai aquecer demais e vai queimar. Então, eu tenho 3 eletrodos colocados ali embaixo, me mantendo informado, mandando informações aqui para o controlador, de que o nível, ele tem sempre um eletrodo de referência, que vai saber se a água estabeleceu contato entre o eletrodo mais baixo e o eletrodo intermediário, eu consigo fazer com que a corrente elétrica que saia do NI35W passa por um eletrodo e caminha pela água até chegar no outro eletrodo. É assim que ele faz a avaliação de onde é que está o nível. O mesmo tipo de acompanhamento acontece no reservatório superior, ou seja, se o superior detectar que o nível superior também está baixo, ele manda a bomba logo abaixo aqui ligar, e liga a bomba de baixo também, e manda água para a parte de cima. E fica fazendo esse ciclo, então o controle todo é feito por um equipamento como esse, que é usado em condomínios de modo geral, para garantir que exista sempre água e você não tenha surpresas aí com problemas como queima da bomba, ou eventualmente o não envio da água para a caixa d'água superior, porque a bomba está queimada, né? Isso, de novo, a bomba funciona como motor. Esses controladores também podem podem trabalhar em conjunto com aqueles monitores de fase, para um auxiliar o outro na proteção da bomba, ok? Próximo, Fernando. Nós temos outros tipos de controle de nível, como esses controles eletromecânicos. Eles são usados geralmente em silos. Imagine que um silo de grãos, ele é preenchido através de uma esteira transportadora. Eu tenho um exemplo aqui nesse gráfico, desse trem que está sendo puxado aqui acima, mostra bem isso. Eu tenho minério sendo depositado no silo. Quando o silo chega num nível, quando a quantidade de minério dentro do silo chega num patamar alto, ele manda a esteira parar, até que o nível comece a cair novamente.
O controle é feito embaixo, abrindo para que se encham os vagões. E quando esse tipo de controle, essa pá rotativa, ela fica girando o tempo inteiro. Quando o nível de grãos ou minério toca na pá, começa a oferecer uma resistência para o giro do eixo. Essa resistência é detectada e ele aciona um relé internamente. Quando o nível desce, eu não tenho mais resistência, a pá volta a funcionar normalmente, ele abre o relé de saída e manda de novo o minério voltar a entrar no silo, ligando a esteira novamente ali em cima. Então é cíclico, né? Um processo que é contínuo o tempo inteiro. Isso vale para grãos de soja, milho, minério, enfim, de um modo geral. Esses silos que a gente vê nas beiras das estradas, também é a mesma maneira, tem uma esteira lá em cima, jogando grãos em cima dentro deles, e tem que ter alguma coisa que diga para eles que chegou no nível máximo, assim como no nível mínimo, para que eles possam parar o processo. Próximo, Fernando. Temos algumas soluções personalizadas também que eu queria dividir com vocês. Nós vimos produtos aqui de um nível de complexidade mais simples até agora, e aqui eu apresento a vocês nosso PAC, que é aquele conceito que eu comentei com vocês, que é um PLC com as funcionalidades do PC. Tudo aquilo que o PC passa para a gente como facilidade, vocês sabem que por trás tem um software complexo, fazendo com que isso seja mais simples. É mais ou menos o mesmo conceito. E a Coel, como ela é conhecida no mercado como uma empresa que desenvolve controladores de temperatura há muito tempo, ela pegou esse know-how, é como se ela tivesse aberto o controlador de temperatura e colocado conceitos tecnológicos mais sofisticados e modernos dentro desse equipamento. Então ele virou um PAC, ou um PLC, para ficar mais fácil para a gente exemplificar, com número muito grande de entradas e saídas analógicas já incorporadas ao produto. Ele tem saídas e entradas digitais programáveis, são poucos controladores que tem no mercado, porque você pode transformar a entrada e a saída em entrada, através de uma programação. É comum que o pessoal cometa algum erro na hora de projetar um número de entradas e saídas, e perceba que ele vai ter que comprar uma expansão, porque ele está precisando de um número de saída maior, e ele tem entrada sobrando. Então aqui você pode corrigir isso, transformando a entrada e saída, ou vice-versa, saída e entrada. Então essa flexibilidade faz com que ele seja um produto bem interessante para se ter no caso agora de saída de soluções mais complexas. Ele está pronto para a indústria 4.0, possui N portas de comunicação para você colocar isso na rede do teu cliente do modo que você quiser, e permite a interação completa. Tem entradas USB para você usar como data logger, ou seja, ele pode armazenar o que ocorreu com ele ao longo de uma semana, de um mês, de um ano, e você de tempos em tempos coleta isso, caso você não esteja conectado com ele online. Então é um produto bem versátil e com relação à programação, ele trabalha com as principais linguagens de programação, ladder, linguagem de bloco, texto estruturado, aquilo que já existe no mercado, também é a mesma maneira que você usa para programar esse equipamento. O próximo, Fernando. Caso, indo naquela linha de você optar por uma solução mais simples, você não quer usar o CLP, mas você quer usar uma interface homem-máquina, uma IHM, para tornar o equipamento mais bonito, mais interativo, e que ele facilite para que o operador visualize o que está acontecendo. Você usa um K30, que é esse nosso produto, que na verdade é um controlador de temperatura com mais funções, sem o display frontal, porém com comunicação 485. E aí, se comunicando com uma interface como essas. Você pode criar receitas, por exemplo, num forno de panificação, e essas receitas, o conjunto, é uma IHM inteligente e essa IHM, em conjunto com as funcionalidades do K30, fazem com que você tenha a solução implementada, e o que aparece para o cliente é a tela gráfica. Ele vai ver uma tela bonita e vai imaginar que por trás tem um CLP. E é um produto mais simples, é um controlador de temperatura com mais funcionalidades. Então, são maneiras para você ter mais jogo de cintura na hora de falar com o teu chefe lá na fábrica ou nas empresas que eventualmente você vai trabalhar e dizer, olha, deixa eu ver esse negócio aqui, pode ser que eu tenha uma solução que se encaixe um pouquinho melhor. É bem interessante isso. O próximo, Fernando.
Eu convido vocês aí a realizar os treinamentos que a Coel disponibiliza através da nossa plataforma labcoel.com.br. Diversos cursos vocês podem fazer, alguns de como programar cada um dos equipamentos que nós mostramos, e ele gera um certificado para vocês também, para que vocês possam depois apresentar nas empresas de vocês. Isso vale para contagem de horas, inclusive em algumas universidades, e além de agregar conhecimento a cada um de vocês. Temos muitos vídeos nos canais do YouTube, do Instagram. Eu convido vocês a participarem dessa estrutura para aumentar o nível de conhecimento de vocês e sem custo nenhum. Então, a Coel, ela quer dividir esse nível de conhecimento que ela tem e chama vocês para isso. O próximo, Fernando. Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Desculpa se eu acabei sendo um pouco prolixo, falando demais sobre alguns produtos. Eu procurei ser o mais objetivo possível por causa do tempo que nós temos e passar todo o conteúdo disponível. Mais uma vez, os materiais todos estão disponíveis no site da Coel, catálogos. Você tem ali na aba do nosso site o acesso para o Lab Coel, onde você vai poder se inscrever ou então acessar vídeos e treinamentos de modo geral para poder ter as informações disponibilizadas. É isso. Então, agradeço uma vez mais, devolvo a bola agora para o nosso engenheiro mestre aí, o Zé Diogo, e queria... me coloco à disposição, caso vocês queiram entrar em contato conosco a qualquer momento, eu vou ter o maior prazer em ajudá-los e disponibilizar um pouquinho do conhecimento para vocês, com vocês, e aprender também, porque a gente aprende a todo momento, né? Então, eu gosto muito de enfatizar isso, porque a gente aprende, acho que na hora que não tiver mais nada para aprender, é melhor partir. Zé Diogo, a bola está com você agora. Se a turma tiver alguma pergunta para fazer, estou disponível. Show de bola. Excelente apresentação, Valmir. Eu acredito que foi uma apresentação extremamente esclarecedora, né? Até para aquela questão que a gente sempre comenta com os alunos, né? Porque às vezes o cara estuda um monte de coisa e vê ali, e até sabe, pô, eu preciso de um relézinho, eu preciso de um temporizador, e às vezes falta conhecer, na verdade, e agora, onde é que eu procuro o catálogo? Quem são os fabricantes? Quem são as empresas que fornecem esse tipo de solução para atender aquilo que eu preciso num campo teórico, né? Então, eu acredito que essa palestra foi extremamente esclarecedora nesse sentido, né? Se os meninos tiverem alguma pergunta, pessoal, pode mandar aí no chat, né? O pessoal já tinha, o Piscinati perguntou lá em cima, né? Quem era que vendia produto da Coel aqui em Porto Velho, né? O Fernando já respondeu lá, né? O pessoal da Eletrotel, que é uma loja bem conhecida aqui na cidade, né? Normalmente, pô, precisa de alguma coisa, o pessoal vai justamente lá na Eletrotel, né? Então, vou saber que eles são representantes de vocês aqui, né? Você viu que a gente montou uma equipe aqui para poder atender vocês, né? Tem gente aqui nos bastidores, aqui ao nosso lado para ajudar, e vocês têm as respostas aí à ponta da língua, né? Enquanto a gente estava falando, a turma tô vendo que já foi respondendo aqui, né, Zé? Pois é, não, eu fico muito agradecido, porque o pessoal veio com um time aí para poder participar, né? Eu já fui respondendo lá ao vivaço, assim. Bacana. O Anderson perguntou aqui, algum desses produtos, eu acho que também meio que já foi respondido quando falou lá do KM7, mas talvez dá mais uma palhinha, né? Ele perguntou, algum desses produtos controlar temperatura e velocidade? Aquilo que eu comentei, com o KM7, ele possui uma saída, ele vai, imagina que principalmente em motores de corrente contínua, ele vai controlar a velocidade da esteira. Imagina que se o peso que é colocado na esteira faz com que ela fique mais lenta, a corrente do motor vai subir. Esse sinal entra no meu controlador de temperatura, o controlador percebe essa elevação da corrente e já manda uma tensão, aliás, aciona uma saída que vai comandar a liberação de tensão para que o motor acelere e trabalhe mais para compensar essa carga que foi colocada na esteira. Partindo do princípio que o tempo de exposição da temperatura é o que tem que acontecer. Imagina que o produto, da hora que entra, a hora que sai, tem que ficar com temperatura de 50, 100, 200, 1000 graus constantemente, senão ele não vai sair como ele tem que sair. Então, ele também precisa controlar a velocidade, né, Zé Diogo? É uma das... Isso vale também para um ventilador, é possível se controlar
Se isso for usado para refrigeração, por exemplo, também é possível. Você está controlando a temperatura e precisa que a temperatura baixe numa velocidade muito mais rápida e aciona um relé para isso, também pode. É muito aberta as possibilidades de aplicações. Aqui a gente tenta passar para vocês algumas, mas não sei se eu respondi. Respondi? Acredito que sim, mas se o Anderson quiser comentar alguma coisa, hein, Anderson, sinta-se à vontade aí para abrir o microfone, para falar aí. Talvez você tenha até uma dúvida mais particular aí, mas é uma hora de tirar. O João comentou que gostou bastante, achou bastante interessante a linha KM3. O Rafael Piscinati perguntou aqui, os seus controladores possuem precisão necessária para usar em equipamentos de certificação? De repente, o Piscinati, elabora um pouquinho melhor a pergunta aí, como assim, equipamento de certificação? Ou de repente até algo. Pode falar, Zé Diogo. Boa noite. A minha pergunta era assim, eu trabalhei um tempo numa empresa que fazia certificação, e aí nós usávamos, por exemplo, para certificação de equipamentos térmicos, como sensores de temperatura, tinham fornos que era o ambiente controlado ali para a gente poder medir. Aí eu queria saber se a precisão do controlador de vocês, né, é óbvio que existem vários modelos, mas se vocês também abrangem essa linha para montagem de equipamentos a serem utilizados como equipamentos de certificação. Rafael, o grau de precisão desses controladores, principalmente os da linha Cube, é muito alto. A gente trabalha com 0,1 ou 0,01 grau de precisão. Então, depende muito de qual é a exigência que você tenha para o teu processo. De um modo geral, ele tem, sim, condições de trabalhar nesses processos. Teria que ver o que ele precisa, qual é o nível de precisão que ele precisa, mas, normalmente, nos processos, de modo geral, esse nível de precisão atende. Como eu comentei, o algoritmo desenvolvido para o controle de PID desses equipamentos me permite um grau de precisão muito maior. A Coel, lá, 20, 30 anos atrás, também tinha um algoritmo que também levava em consideração todas as demais variáveis aí de integral e de derivada, só que eram algoritmos mais simples. Hoje a gente conseguiu elaborar muito mais esses algoritmos e está oferecendo para vocês um grau de precisão bastante grande. É uma questão de avaliar a tua aplicação. Eu não consigo responder plenamente, mas também não deixo de te responder. Não sei se te ajudou. O Sinati mandou aqui no chat perfeito. Acredito que acatou aí a dúvida aí do nosso aluno. Né, Zé Diogo? Ele é um amigo. É isso aí. O Gustavo mandou uma outra pergunta aqui. A parte de receita que foi comentado lá da IHM, funciona como presets, por exemplo, onde teria os parâmetros para uma fabricação de pão e quando fosse mudar para outro produto já teria os parâmetros salvos deste produto? Exatamente. A ideia foi exatamente essa, Gustavo. Mas, de novo, eu te peço desculpas pelo tempo que a gente tem, é que eu tenho que falar do produto e não tenho como entrar em muitos detalhes. Mas é exatamente isso. A ideia é facilitar o trabalho do operador. Imagina que ele vai produzir um pão do tipo pãozinho francês, por exemplo. Para produzir o pãozinho francês, a temperatura de teto e lastro do forno, por exemplo, tem que ser X. Tem que ficar mantendo a temperatura por um intervalo de tempo Y, e para que a fornada saia de acordo com o que ele quer. Agora ele vai fabricar uma broa de milho, vai fabricar um outro tipo de produto qualquer. O tempo é diferente, a temperatura é diferente, e para ele ir lá e ficar ajustando tudo isso no controlador de temperatura, leva tempo, e leva erro também, porque se você errar alguma coisa ali, você perdeu uma fornada inteira. Ao passo que se coloca essas receitas todas na interface, é só você escolher, coloca ícone de pão francês, ícone de broa de milho. Eu vou produzir broa de milho, é só clicar no ícone broa de milho, toda a composição de receita já está colocada no background aí da IHM e do controlador, de modo a facilitar o trabalho da pessoa. Isso vale para qualquer processo, não para qualquer máquina que eventualmente vocês tenham, dá para usar isso, não só para pão, tá? Para qualquer outro processo. Nós temos até alguns casos aí bem especiais de máquinas de lavagem de peças, enfim, é só soltar a imaginação aí que tem muita coisa para fazer sem precisar de um PLC.
Maravilha. O Gustavo mandou aqui, show, facilita a vida. Maravilha. Meninos, mais alguma pergunta aí? Para fecharmos mais alguma dúvida, questionamento, curiosidade, colocação? Enquanto o pessoal então faz alguma colocação última aí, Estão pensando, né, Diogo? Estão pensando. É que nem a gente, que nem você quando está dando aula lá. Alguma pergunta? Ninguém tem pergunta nenhuma, né? Então é normal isso aí. Bem assim, mas eu acredito, Valmir, que seja até pela qualidade da apresentação, assim, né? Obrigado, Porque obrigado. foi bem redondinha, ela foi pontuando ali com exemplos de aplicação, então acredito que ela contemplou bastante, assim, muitas das que já seriam as dúvidas dos meninos, né? Pode Então, ser, pode ser. eu até parabenizo pela excelente apresentação aí, né? E a você e estendo o parabéns a toda a equipe, né? Obrigado em nome da equipe. Eu procuro me colocar muito no lugar de vocês, sabe, Fernando? Ou, Zé Diogo, desculpe. Porque não adianta ficar falando aquele tecniquez muito complexo que faz você estar num patamar diferenciado e o público não atende nada, não entende o que você colocou. Então, não adianta. Quem agrega ou mantém ou fica acumulando informação é HD de computador, né? O negócio da gente é dividir informação e passar a informação para frente. Então, o que eu quero é fazer isso. Então, me coloco no outro lugar, no lugar das pessoas praticando empatia, para que a gente possa facilitar esse diálogo e estimular a turma a fazer perguntas, né? Maravilha, show de bola. Bom, acredito que a turminha aí não tem mais nenhuma dúvida. Então, nesse sentido assim, Valmir, novamente agradecer a você, ao Fernando, a toda a equipe da Coel aí que participou, que atendeu aí a nossa solicitação tão gentilmente, assim, com tanta presteza, né? Agradecer hoje o professor Arthur, ele não pôde se fazer presente, né? Então, eu estou aqui representando a coordenação do curso de Engenharia de Controle e Automação, então, em nome da coordenação, agradecer, assim, a gentileza e a presteza com que vocês atenderam essa solicitação, né? Nos colocar sempre à disposição aí para qualquer coisa e já dizer que no futuro nós esperamos poder contar com a Coel para fazer outras palestras, outro curso, né? O pessoal mandou. Podem contar conosco, é um prazer, é uma questão só de disponibilidade de agenda, mas podem contar conosco porque vocês são formadores de opinião, né, Zé Diogo? Então, para a gente vender o produto, vocês lá na ponta têm que estar com confiança no produto. Então, o que eu estou fazendo é transmitir um pouquinho de conhecimento para que depois vocês experimentem o produto lá fora no mercado de trabalho, e uma vez que vocês comprem, confiem no produto, vocês vão ser aqueles que vão proliferar as ideias, que vão fazer a propaganda indireta da Coel, que é a melhor propaganda que existe, né? Então, para a gente é fundamental participar desse desenvolvimento com vocês. Obrigado em nome da Coel uma vez mais, agradeço a presença de todos os que estiveram nos bastidores aí também, e obrigado. Mais uma vez convido vocês a conhecerem nossa plataforma de cursos lá de Coel, que tem muita informação bacana lá. É isso, Zé Diogo. Maravilha. Então, dito isso, então, pessoal, acho que podemos seguir para o encerramento, né? Agradecer, então, a presença de todos, em especial, né, a equipe da Coel, né? Em particular ali ao Valmir, ao Fernando, mas em nome deles, estendendo a nossa gratidão a toda a equipe, né? Por terem, gente, cedido, assim, o tempo, né, para brilhantar o nosso evento aí, né, com a participação deles. Então, também agradeço a presença aí dos meninos que se fizeram presentes hoje, né? Reitero o convite aí do Valmir, lá do pessoal conhecer o Lab Coel, que é uma plataforma bem bacana, lá tem curso, vale certificado, que é hora complementar, e para o pessoal que está precisando de hora complementar, né? É isso aí. E, no mais, aos meninos aí, já deixo com o convite para vocês participarem também da palestra de amanhã, beleza, pessoal? Então, desejo a todos, então, mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Zé Diogo. Boa noite a todos. Até a próxima.